Flamengo tem uma seleção, cara, sabe? Troca jogadores e mantém o nível. Mas o Vasco competiu, o Vasco jogou dentro daquilo que todos nós cobramos, como tem que ser o jogo contra o Flamengo. E usou de alguns gatilhos que me parecem claros, amigos Jean, para incomodar esse Flamengo. Principalmente a entrada do Ryan, que para mim deu um gatilho da velocidade que a gente cobra tanto a esse time do Vasco. A profundidade. Porque o Flamengo tem um time de tanta qualidade que seus zagueiros podem armar o jogo. Léo Ortiz e Léo Pereira são dois jogadores de nível de seleção. Léo Ortiz foi convocado agora há pouco. Nação flamenguista, né? O jogo 0-0, Flamengo e Vasco, né? A expectativa do torcedor flamenguista era da vitória, mas claro, pessoal, eu acho que a gente tem que olhar para o desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo. O Flamengo jogou muito bem, né? Poderia ter vencido o Vasco ali no segundo tempo por 3-0, né? Só com o Pedro teve 3 oportunidades de Pedro fazer o gol, né? O goleiro fez 2 grandes defesas e fez 3 grandes defesas, né? 2 cabeceadas de Pedro, uma bola que ele pegou no final do jogo que deu de bico, foi no meio. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, claro, o torcedor sempre quer a vitória, né? Mas eu acho que nesse lado aí a gente tem que olhar para o desempenho, né? Se fosse um empate com um jogo ruim, o Flamengo não jogando bem, aí sim, poderia ter as cobranças, mas é apenas início da temporada do Campeonato Brasileiro. Claro, tem alguns jogadores que para mim ficaram abaixo, né? Principalmente Dela Cruz, Pulgar, né? Bruno Henrique, né? Que não jogou bem, mas eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Não tem para que desespero. O Vasco entrou mais para não perder, né? Essa daí é uma realidade. Inclusive os torcedores do Vasco cobravam muito, né? Um Vasco que atacasse o Flamengo. No primeiro tempo até aconteceu, mas no segundo tempo o Vasco se limitou em só defender. O que será que os vascaínos acharam desse jogo aí, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Ao canal Atenção Vascaíno, o link tá aqui na descrição para vocês lá acompanhar o trabalho deles, né? Top. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final, deixo a minha opinião. Vamos lá. A gente viu um bom jogo de futebol hoje aqui, viu, Jean? Bom jogo. Um jogo movimentado, um jogo de qualidade de ambas as equipes. É claro que o Flamengo, muito mais do que o Vasco, o Flamengo tem uma seleção, cara, sabe? Troca jogadores e mantém o nível. Mas o Vasco competiu, o Vasco jogou dentro daquilo que todos nós cobramos, como tem que ser o jogo contra o Flamengo. E usou de alguns gatilhos que me parecem claros, amigos Jean, para incomodar esse Flamengo. Principalmente a entrada do Ryan, que para mim deu um gatilho da velocidade que a gente cobra tanto a esse time do Vasco. A profundidade. Porque o Flamengo tem um time de tanta qualidade que seus zagueiros podem armar o jogo. Léo Ortiz e Léo Pereira são dois jogadores de nível de seleção. Léo Ortiz foi convocado agora há pouco. Então eles jogam muito avançados e se você tem atacantes de velocidade e consegue meter essa bola por cima, você passa a criar um pouco de desconforto. Só que o time do Flamengo é tão confiante que eles acreditam na chegada, na cobertura, nos posicionamentos defensivos para neutralizar isso. E o Vasco, meio que ainda inseguro no primeiro tempo, tentou uma vez, tentou uma segunda vez, espetou pouco o Paulo Henrique, que para mim fez uma partida pavorosa, foi o pior jogador do Vasco em campo, inseguro, errando atrás, errando bola na frente, mal nas escolhas. Não foi legal o Paulo Henrique. Se o Paulo Henrique tivesse um bom jogo, poderia ter potencializado o Ryan. Mas mesmo assim, eu comentei isso durante o jogo, Jean, chegou um momento aos 30 do segundo tempo que eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo num clássico em que eu estava com muito medo do jogo. Os jogadores do Flamengo preocupados. A gente via os zagueiros conversando entre si, os zagueiros com os volantes, conversando de posicionamento, sabe? Quando o Varela entra, tem ali uma longa preleção do Felipe Luiz pro Léo Pereira, pro Pulgar, meio que, sabe? Tentando... E acho que faltou ao Vasco no final um pouco da coragem que o Vasco teve no jogo. O jogo começou e desenhou para o Vasco ganhar. Sabe, faltou ali no final o Vasco dando muito chutão para frente, muito bicão para frente, quando poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade, encaixado 1 ou 2 contra-ataques, até teve oportunidade, mas o Garré entrou muito mal no jogo também, mas muito mal. Não conseguiu puxar uns 2, 3 contra-ataques, que a bola era dele, era para enfiar a bola, é para tocar a bola com precisão e ele não fez.
Mas dentro das circunstâncias, daquilo que a gente acreditava que seria o jogo, foi um jogo honesto. Foi um jogo correto do Vasco. Foi um jogo competitivo, que dá um pouco de ânimo, porque a gente vê que esse time tem solução. Só não sei se tem solução com o Fábio Carille, sabe? Eu acho que o Carille, ele é um treinador... Tá, eu entendo essa coisa de trocar de treinador toda hora, também não sou favorável, falo isso de tantos técnicos que o Vasco trocou. Mas a gente vê o Carille nas posturas dele, e hoje pra mim foi claro isso, como ele demora a mexer, cara. O Flamengo já tinha mexido 3 jogadores, ele mexeu 1, sabe? Mas mesmo assim, sabe? Vou mexer porque eu tenho que mexer, porque o Nuno machucou, mas... Ele tinha que tentar de uma maneira diferente, ele tinha que buscar alguma coisa mais rápida. O Vasco começou a ser amassado pelo Flamengo, mas tudo bem. A gente leva em consideração pelo nível que o Flamengo tem. Acho que é um jogo que dá uma sobrevida ao Fábio Carille, que para mim descortina algo que é claro, a deficiência do elenco do Vasco. Mais um jogo em que o Lloyd Augusto, que é um jogador de velocidade, não entra, o que comprova que não há confiança no Lloyd Augusto. Um jogador de 2 milhões de dólares não pode ficar no banco o jogo todo. Isso precisa ser dito, isso precisa ser cobrado, sabe? Mas alguns jogadores muito bem na partida, muito bem. O Hugo Moura, para mim, foi o principal jogador do Vasco, além do Léo Jardim. O Jardim fez uma partida assim, nota 10. O Hugo Moura fez uma partida hoje nível seleção, sabe? De arrancada lá de trás, de jogada pelas pontas, de cobertura, de posicionamento, de orientação, de terceiro zagueiro, sabe? Muito bem no jogo. O Nuno também, que foi uma ótima contratação, a gente critica, mas a gente elogia. O português tem noção de espaço, de campo, tem noção de futebol. Ele é um cara que clareia lance, teve a chance de fazer um gol no primeiro tempo. Se ele chuta no canto direito do Rossi, ele faz o gol, mas é um cara muito diferenciado, que potencializa o Felipe Coutinho, que pena, não tem a questão física ao seu lado, mas o Coutinho melhora demais. Enfim, foi um jogo, assim, dentro das circunstâncias, daquilo que todo torcedor do Vasco, sem hipocrisia, cara. Eu, Jean, desde quinta-feira, pós-jogo do Flamengo com o Juventude, eu não encontrei um vascaíno que me dissesse: vamos ganhar domingo. Nenhum vascaíno falou isso. Todos que eu encontrei sempre tinham a dúvida. E aí, cara? O que a gente vai sofrer domingo lá, ou sábado lá, hein? Como é que vai ser esse jogo, hein? Rapaz, estou preocupado. Todo mundo, não havia nenhum torcedor que dissesse assim: não, vamos lá, vamos lá. Tirando a galera que é da farra, da bagunça, mas a grande maioria, todo mundo preocupado. E acho que o time entendeu essa preocupação. Eu acho que também foi uma questão de brio, sabe, Jean? De você ouvir a mídia falar isso, a torcida vir em menor número. O cara também tem um pouco de hombridade, pensar assim: porra, peraí, cara, a gente vai ficar tomando taca desses caras o tempo todo, a gente vai... E o Vasco mostrou hoje que é possível, cara. E outra coisa, Jean, é possível dentro do Maracanã. Um palco onde o Vasco também sempre ganhou do Flamengo. Não dá pra gente achar que isso aqui é casa do Flamengo. O Maracanã também é do Vasco. Então eu acho que isso comprova que dá pra você jogar em São Januário, claro, mas dá pra você jogar em outros campos, porque eu acho que o que ficou feio essa semana foi como o Vasco jogou contra o Ceará. Se o Vasco joga bem contra o Ceará, talvez hoje o ânimo fosse melhor, cara. Porque o problema foi a postura lá. Tava disputando a liderança. Porque se tivesse... Tava disputando a liderança. Cara. Calma, né, pessoal? Aí também, ok, os números dizem que realmente o Vasco era para estar disputando a liderança. Só que eu sou bem sincero e realista, né? Eu acho que o Vasco não tem futebol, não tem elenco para disputar a liderança do Campeonato Brasileiro. Ok, início de campeonato a gente sabe que vai ter alguns times ali que podem fazer frente ali a Flamengo, a Palmeiras, a Internacional. Mas esse time do Vasco, para mim, na minha concepção, não é time para tentar buscar ser campeão. Quem sabe ali uma vaga na Libertadores, né? Aí eu acho que já estava de grande tamanho. A gente pergunta, Jean, por que jogar assim? Hoje não jogar assim na terça, cara? Por que a passividade do jogo de Fortaleza? Sabe, por que não jogar da mesma maneira? Porque se o Vasco jogar assim como jogou hoje, melhorando em alguns quesitos, o Vasco briga lá em cima, cara. O Vasco não tem um elenco ruim, eu digo, não tem um time, perdão. Elenco tem muitas deficiências. Mas dá pra gente disputar, não vai ser campeão brasileiro, não vai brigar por título, muito difícil. Mas dá pra gente fazer melhor do que a gente fez no ano passado, ficar acima do 10º. E a gente comprovou isso hoje. Acho que a janela de meio do ano é uma janela de correção que a gente precisa urgente, cara. Pra mim, se me perguntasse o que você acha que o Vasco tem que contratar, o Vasco precisa contratar jogador de velocidade pra frente. O Flamengo hoje tirou o Bruno Henrique e o Michael, botou o Plata e o Everton Cebolinha. Porra, cara.
em muita velocidade. Dá cansaço de ver os caras correndo, sabe? Num jogo em que o Léo Jardim foi o melhor, sem dúvida, porque o Flamengo tem muito mais capacidade de criação, o Vasco fez um bom jogo. Eu saio hoje daqui... não vou sair feliz, porque o empate com o Flamengo não pode ser uma coisa que a gente normalize como bom. Pelas circunstâncias, sim, é bom, mas eu fico feliz pela atitude, cara. Porque eu acho que os jogadores hoje, que inclusive, Jean, vocês estão aí, vocês não viram, para mim foi claro, os jogadores do Vasco acabaram o jogo, alguns foram à torcida. A torcida não retribuiu, cara. A torcida do Vasco ficou frustrada no final, porque o Vasco podia ter ganho o jogo, cara. Teve uns 2, 3 lances de bola ali dentro da grande área, bola dominada pelo Vasco, bicão pra frente. Arma o contra-ataque, incomoda os caras, tenta vencer o jogo, como teve chance com o Garré, com o Ryan. E de repente no final tava muito se defendendo, virou muito o carilismo, sabe? Muito preocupado em se defender, em dar bicão, em chutar pra cima, quando podia ter vencido. O torcedor sai hoje aqui com uma impressão de que dava pra ganhar. É claro pra mim isso, dava pra ganhar. Fala, Jean. Não, isso, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite para quem está chegando com a gente. Boa noite. Eu acho que esse final, só para a gente não perder o gancho, Flávio, eu acho que esse final que você fala é muito mais pelo desentrosamento do que qualquer coisa. O Zuccarello desapareceu, ficou 1 mês e meio lá na base e apareceu hoje jogando no jogo, sabe? O Alex Teixeira jogando por dentro como meia, como eu fiz essa previsão no pré-jogo. Lembra que eu falei que o Alex Teixeira ia entrar no lugar do Coutinho? Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que esse desentrosamento, Flávio, ele bagunçou os últimos 15, 20 minutos do Vasco. Eu acho que não foi nem uma questão do Carille pedir isso ou não querer colocar essa equipe mais pra frente ainda. E mesmo assim, o seu Garré tem uma bola, Flávio. 4 contra 3. Ele indo pra dentro, ele erra o passe e perde a dividida ainda, Flávio. O Garré entrou muito mal. Hoje, Flávio, na minha humilde opinião, é o jogo assim que, se a nossa janela fosse minimamente melhor do que foi, a gente tinha ganho o jogo, Flávio. Porque de todos os jogadores que a gente trouxe para jogar do meio para frente, me ajuda aí se eu esquecer alguém. Garré, Lloyd, Nuno, quem mais aí que podia ter que a gente trouxe aí no banco? Nas últimas janelas aí, não. Isso. O Jean Davi, que nem foi pro jogo, foi esses três. Foi pro Ceará e não foi hoje. Era ele que eu esquecido. Isso. Então, assim, dessas aí, apenas o Nuno é algo de positivo e muito positivo. Muito. O Nuno é muito bom jogador. Hoje, se as substituições no Vasco fossem as que o Flamengo fez, o Vasco ia ganhar o jogo. Se o Vasco consegue botar em campo hoje o Cebolinha ou o Gonçalo Plata ou o Luiz Araújo, que não entrou, Flávio. O Luiz Araújo não entrou. Verdade. Entendeu, cara? Se a gente consegue um jogador desse pra botar, a gente ganhava o jogo. Eu hoje vou dizer pra você, Flávio, que eu vou botar a cabeça no travesseiro e vou ter o seguinte entendimento. O Vasco hoje fez a sua melhor partida no ano de 25. Mas isso assim com algumas folgas. No meu Acorda Vascaíno de hoje, o título era Eu Acredito. E lá eu coloquei alguns fatores que a gente precisa fazer para ganhar um jogo deles. Eu falei da questão técnica, eu falei da questão tática, eu falei da questão física e faço uma meia-culpa aqui de um fator no futebol que é o imponderável, que eu não situei lá de manhã. Só que esse hoje poderia ser tanto para nós ganhar quanto para nós perder, que é a sorte. No futebol tem a sorte. Hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de sorte, a bola do PH tinha entrado. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de sorte, o Nuno talvez teria uma outra escolha na hora de dar uma chapada. Só que também tivemos, o melhor jogador em campo foi o nosso goleiro. Então eu não posso reclamar só de sorte pro Vasco. O lado de lá, se a cabeçada do Pedro vai isso aqui mais pro lado, o Jardim não pegava. Então assim, dentro de um desenho tático e técnico, pra gente daqui a pouco colocar o Emerson no bolo aqui, eu tô satisfeito com aquilo que o Vasco fez hoje. Eu falei isso uma vez aqui, o pessoal não entendeu, mas não faz mal. Eu tenho que ter cuidado com a minha consciência. Com esse nível de atuação que a gente teve hoje, presta bem atenção que eu vou falar. Com esse nível de atuação que a gente teve hoje, a gente termina o Campeonato Brasileiro entre os 8 colocados, mas assim, eu tenho certeza que eu estou falando. A gente precisa ter esse nível de atuação hoje e ter uma correção de rota no meio do ano de jogadores de velocidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente consegue fazer um bom Campeonato Brasileiro.
E dois jogadores, o Emerson até citou um deles no grupo, eu concordo, fizeram muita falta hoje, cara. O Adson nesse jogo hoje ia ser fundamental. O Adson entraria muito melhor que o Garré no jogo. Muito melhor do que o Garré. O Adson hoje poderia ter ganho o jogo pro Vasco. E o Tietê? Jogador da condução, é o jogador do mastiga a bola. Apesar de que com a bola no pé, em alguns momentos, Jair mostrou alguma clarividência, mas em outros, nossa, parecia que estava em outra dimensão. Não sei se ainda está longe de ritmo, mas é um jogador que não jogou uma partida tão ruim assim. Acho que o Jair jogou uma boa partida, mas acho que o Tietê é um jogador que dá mais dinamismo ao jogo, sabe? Dá mais velocidade, dá mais aceleração ao jogo. E o jogo hoje, cara, para ganhar do Flamengo tem que ser... Eu acho que o contra-veneno a um time que joga tão veloz como o Flamengo é ser veloz. Se você não for veloz, se você entrar na cadência com o Flamengo, você perde o jogo. Porque eles são muito acelerados, cara. É um time que marca muito o tempo todo, 90 minutos, e que rouba a sua bola e sai voando. Se você fizer o mesmo, eles se sentem incomodados. Volto a dizer aquilo que eu falei pro Jean agora há pouco, e quem não ouviu. Eu chamei muita atenção, isso me chamou demais a atenção. Ali para os 25, 30 minutos do segundo tempo, os jogadores do Flamengo se olhando, meio que conversando, sabe, do tipo preocupados, porque o Flamengo é um time tão autoconfiante que você vê que os caras, pelo posicionamento, mas eles estavam meio que, ó, cuidado aqui, hein, cara. Não dá espaço aqui, não segura aqui, sabe? Eles preocupados com um adversário que até 2 meses atrás, 3 meses atrás, não dava nenhum tipo de preocupação. Fica pra mim, Emerson, um sentimento assim de frustração. Porque era um jogo pra ganhar, cara. Dava pra ganhar o jogo, dava. Não vou dizer aqui, tô feliz com o empate, porque eu não sou assim. Não adianta. Não vou, mas você não tá feliz? Não. Eu não tô infeliz, nem tô feliz. Eu tô resignado. Eu tô, assim, satisfeito pela atuação. Mas acho que dava para ganhar. Dava pra gente beliscar 3 pontos hoje aqui. Mas fica uma bela de uma lição. Sabendo jogar, estudando o adversário, jogando nessa intensidade, eu concordo muito com o Jean. A gente não vai fazer vergonha nesse Campeonato Brasileiro, não. Fala aí, Emerson, 8h50. Pois é, nação flamenguista, o Flamengo empatando esse jogo com o Vasco aí, 0-0, né? Poderia ter vencido, né? Ok, no primeiro tempo foi um jogo onde o Vasco criou oportunidades, o Flamengo também criou oportunidades, né? Foi um jogo mais de trocação no primeiro tempo, mas o Flamengo sempre mais perigoso que o Vasco, né? Já na segunda etapa, o Flamengo dominou completamente, do início ao fim, né? Criou algumas oportunidades ali, principalmente com o Pedro, né? Criou uma de cabeça com o Pedro, criou uma de cabeça com Everton Cebolinha, criou uma enfiada que a Arrascaeta deu uma enfiada para Pedro, que o goleiro conseguiu tirar. Criou uma com Pedro no final do jogo, né? No final do jogo ele ficou de frente para o goleiro, chutou de bico, foi em cima do goleiro. Então, eu acho que se tinha um time para vencer, pessoal, eu acho que era o Flamengo, né? Não estou dizendo aqui que o Vasco não merecia ter vencido. Criou a oportunidade de fazer gol, né? A bola foi na trave, outro lance, Rossi fez a defesa, mas eu acho que o Flamengo foi mais merecedor da vitória, né? 0-0, para mim, acho que tem que olhar o desempenho da equipe, eu só não entendi. Hoje eu percebi que realmente Felipe Luiz está priorizando o Campeonato Brasileiro, né? Porque eu não teria entrado com o Gerson, eu não teria entrado com a Arrascaeta, sou bem realista, né? Não teria entrado com o Léo Ortiz, não teria entrado com o Wesley, tinha colocado os caras ali que estão acostumados vir sair do banco de reserva, né? Terça-feira tem um jogo na altitude, né? Os caras jogaram hoje. A Arrascaeta geralmente já sofre ao nível do mar, você imagina na altitude, pessoal, como é que não vai ser, né? Então, é complicado, né? Mas é como eu disse, olhar para o desempenho da equipe, o Flamengo ainda é líder do campeonato, tem que olhar para o desempenho, um bom desempenho, mas infelizmente o Flamengo não está conseguindo vencer seus jogos em casa, né? Claro, o mando de campo era do Vasco, mas eu olho como em casa, né? Não venceu o Internacional, não venceu o Vasco, né? Só venceu o Juventude. É esperar para melhorar esse rendimento, né? A gente sabe que o rendimento do Flamengo em casa é principalmente de um time que quer ser campeão numa competição, pessoal. O rendimento em casa tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, né? Os vascaínos estão animados por quê? Eles não perderam o jogo e criaram algumas oportunidades, né? Temos que ser realistas, né?
O Vasco criou algumas oportunidades para fazer o gol. Poderia ter vencido, eu não vou dizer que não, né? O Vasco poderia ter feito o gol naquela bola que foi chutada na trave. E o Flamengo martelar e não conseguir fazer o gol, né? Isso é normal, é do futebol, né? Mas eu acho que o placar mais justo, se não fosse a vitória do Flamengo, não poderia ser uma vitória do Vasco, né, pessoal? Ou vitória ou empate, né? E agora é focar nesse jogo aí da Libertadores contra a LDU. É jogo complicado, né, pessoal? Jogo complicado porque é na altitude. Jogadores nem vai Alan para o jogo. Não vai De La Cruz. São jogadores que têm problema na altitude. Então o Flamengo sequer vai viajar com esses jogadores. Precisa da vitória. Perdeu já um jogo em casa, né? Da Libertadores. Então o Flamengo hoje é o terceiro colocado na sua chave. Para mim um empate já é um bom resultado. Mas claro, né, se puder trazer uma vitória, melhor ainda, né? Sei que muitos estão dizendo, será que o Flamengo vai conseguir bater a LDU lá em Quito? Eu acho que o Flamengo tem time para isso, né? Se o cansaço, o desgaste não atrapalhar, não vem aqui dizer que não atrapalha, pessoal, que a gente sabe que atrapalha, né? Desgaste físico, né? Por isso que eu, para esse jogo de hoje, teria preservado ali, praticamente quem fosse titular não ia para esse jogo de hoje, mas o Flamengo, a gente já percebeu que está priorizando o Campeonato Brasileiro, né? Uma pena, né? Uma pena porque a gente prioriza sempre a Libertadores, mas um empate e vamos buscar a vitória lá em Quito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.